Olá pessoal, estou gravando mais um vídeo aqui para dar continuidade ao nosso assunto anterior. Espero que todos estejam bem e que possam aproveitar aí o máximo possível do que a gente vai discutir aqui nesse vídeo. Bom, no vídeo anterior a gente falou um pouco sobre a hidráulica, falamos um pouco sobre cavitação e chegamos até esse slide dos tipos de bombas. Falando em tipos de bombas, bombas de deslocamento positivo, é claro, né, que é o foco do nosso estudo, que são as bombas mais utilizadas aí em sistemas hidráulicos. A gente ainda pode dividir elas em dois grupos, que são as bombas de deslocamento fixo e as bombas de deslocamento variável. Então, dentro das bombas de deslocamento fixo, nós temos as principais aí, que são comerciais, bombas de engrenagens externas, bombas de parafusos, bombas de palhetas e bombas de pistões. O que a gente pode ressaltar de cada uma delas? Bombas de engrenagens, elas são as bombas mais baratas hoje no mercado. São as mais utilizadas, principalmente em função do preço. Bombas de parafuso são bombas mais caras, normalmente fornecem vazões maiores, então elas têm aplicações bem específicas. São poucas as aplicações que a gente pode ver aí comercialmente. Bombas de palhetas também são bastante utilizadas, elas têm uma boa eficiência, porém o preço não é tão barato quanto uma bomba de engrenagens. Bombas de pistões são bombas mais caras, em contrapartida elas têm uma eficiência bem melhor do que as anteriores. São utilizadas em aplicações onde muitas vezes eu necessito trabalhar com pressões maiores. As bombas de engrenagens, elas aceitam uma contaminação maior do óleo, quer dizer que o óleo com nível de contaminação um pouco maior, um pouco acima do nível aceitável para as outras bombas, as bombas de engrenagens ainda aceitam. Então acabam sendo bastante utilizadas em aplicações onde a gente tem um controle menor da contaminação do óleo. Já as bombas de palhetas e pistões, elas já exigem uma qualidade melhor do óleo, quer dizer, exigem um controle melhor da contaminação, filtros melhores consequentemente. Mas o que quer dizer deslocamento fixo e deslocamento variável? Se a gente observar, podemos perceber que deslocamento fixo, nós temos bombas de palhetas e pistões, e deslocamento variável também temos bombas de palhetas e pistões. O que vai mudar? Construtivamente, as bombas de palhetas terão palhetas, porém elas vão ter um funcionamento um pouco diferente as bombas de deslocamento variável em relação às bombas de deslocamento fixo. Para a gente entender isso, nós precisamos entender primeiro o que é o deslocamento volumétrico de uma bomba. Nós vamos entender isso usando como exemplo uma bomba de engrenagens. Aí vai ficar mais claro o que é o deslocamento volumétrico dessa bomba. Bom, aqui tem um desenho mecânico simplificado de uma bomba de engrenagens, onde a gente pode perceber duas vistas, e nessas duas vistas, eu vou aumentar um pouquinho aqui, nessas duas vistas, a gente tem aqui, ó, na vista da esquerda, aparecem os dois eixos, né? Então a gente tem aqui, ó, a ponta de eixo, a parte externa da bomba, onde vai montado um flange, um acoplamento para poder realizar o acionamento através de um motor elétrico. E aqui a parte interna da bomba, onde ocorre o que a gente chama de engrenamento. Na figura da direita, na vista aqui da direita, a gente pode observar o engrenamento, onde a gente tem as duas engrenagens. A engrenagem que
que está conectada ou montada no eixo que vai ligado externamente é chamada de engrenagem motora. E a outra engrenagem é chamada de engrenagem movida. Para que isso aqui mecanicamente funcione, devem existir mancais que vão fazer o apoio, sistemas de vedação, paredes, placas de compensação e assim por diante. Mas aí são componentes mecânicos para poder se realizar a montagem e o perfeito funcionamento. Agora a gente vai entender só o princípio de funcionamento dessas bombas aí. Primeira pergunta, o que é então o deslocamento volumétrico de uma bomba? Eu vou usar uma outra figura aqui para ficar mais claro. Aqui. Nessa figura aparece como se fosse uma vista em corte de duas engrenagens. Vamos considerar, deixa eu só ampliar aqui para ficar mais interessante o funcionamento. Aqui a gente pode observar uma animação mostrando como iriam funcionar essas engrenagens. Como iria funcionar internamente essa bomba. Na animação aparecem bolhas para mostrar o funcionamento ou escoamento do fluido no interior da bomba. Num sistema real não podem existir bolhas, por quê? Porque vai remeter ao que a gente estudou no vídeo anterior, que é a cavitação. Não pode ocorrer a cavitação em bombas, né? Ou a gente deseja que ocorra o mínimo possível. O correto é não ocorrer cavitação. Mas aqui, para efeito de animação, aparecem essas bolhas aqui para ilustrar o escoamento do fluido. Bom, o que a gente pode perceber? Que o escoamento ocorre pelas laterais das engrenagens, ou seja, são transportados contra as paredes da bomba, e esse fluido é transportado até uma linha de saída. Então aqui a gente já pode definir essa região, essa linha onde está entrando o fluido, ou está escoando o fluido para o interior da bomba, é definido como linha ou região de sucção da bomba. A saída aqui, onde o fluido vai escoar para os demais componentes, para o sistema hidráulico propriamente dito, a gente define essa região como linha de suprimento. Tá? A pressão aqui pode ser alta ou pode ser baixa nessa linha de suprimento, vai depender do que? Das cargas que a gente tem no sistema. Só ressaltando um detalhe aqui, eu já coloquei no ambiente um vídeo do YouTube onde tem uma explicação sobre o princípio de funcionamento da bomba. Então algumas coisas podem ser vistas lá no vídeo e algumas coisas eu vou também ressaltar aqui ou colocar aqui que são importantes. Bom, quando ocorre o engrenamento aqui, ó, nessa parte superior da bomba, ou seja, na região onde é a linha de suprimento, o fluido que está ocupando o volume entre dois dentes vai ser expulso dessa câmara. Por quê? Porque o dente da outra engrenagem vai promover o engrenamento. Esse engrenamento ocorre e na parte inferior ocorre um novo desengrenamento. Para cada conjunto desses vai acontecendo, como a gente pode ver na animação. Quando ocorre o desengrenamento nessa região aqui, acontece o quê? Esse dente que estava ocupando espaço entre dois dentes consecutivos, ele cria um espaço, um vazio. E nesse vazio ocorre uma redução da pressão. Então acaba criando uma região de baixa pressão aonde o fluido vai ocupar o espaço. No momento que ele ocupa o espaço, ele vai sendo transportado pela periferia. No momento que os dois dentes formam junto com a parede da bomba uma câmara, esse fluido vai sendo transportado para a região superior.
Quando ele chega na parte superior, essa câmara chega aqui, esse volume confinado chega, ocorre um novo engrenamento e expulsa o fluido. Opa, passou um aqui. Expulsa o fluido da câmara. E o que é o deslocamento volumétrico nessa situação ou nessa condição? Se a gente quiser saber qual é o volume transportado pela bomba em uma volta ou em uma revolução, como é que deveria ser feito? Eu tenho, olhando aqui essa região desses dois dentes aqui, a gente percebe que aqui existe uma superfície com um determinado perfil, e esse perfil vai ser ocupado pelo fluido. Pegando o comprimento dessa engrenagem aqui, a gente vai ver que isso aqui forma um determinado volume. O número de espaços, ou seja, de vazios que se formam aqui, é igual ao número de dentes de engrenagem. Ou seja, eu vou transportar um espaço, dois espaços, três espaços, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 espaços eu vou transportar aqui, ou 9 volumes eu vou transportar aqui, em uma volta dessa engrenagem. A mesma coisa acontece do outro lado com outra engrenagem. Eu vou transportar o mesmo número de volumes, né? Ou seja, o mesmo número de câmaras do outro lado por revolução. Então, para eu saber quanto é transportado em uma revolução, eu teria que calcular o volume de uma câmara dessas aqui e multiplicar pelo número total de câmaras que eu tenho nas duas engrenagens. Aí eu vou saber qual é o volume total transportado por revolução. Mas nós temos alguns detalhes que devem ser observados. Esse volume transportado, quando nós calculamos o volume aqui de uma câmara e multiplicamos, nós estamos considerando um volume ideal. Mas na realidade, ou seja, um deslocamento real da bomba não é exatamente todo esse volume. Por quê? Porque quando ocorre um engrenamento aqui, ó, nessa região aqui, a gente pode perceber, por mais que o dente seja construído de uma forma a tentar ocupar o máximo do espaço entre os dois outros dentes da outra engrenagem, sempre existe um espaço vazio, ou seja, um espaço não ocupado pelo dente. Na verdade, ele não é vazio, ele vai estar ocupado por um volume de óleo. E esse volume de óleo, na verdade, é um pouco desse óleo que está retornando para a linha de sucção. Então esse óleo fez todo esse percurso aqui e acabou voltando. Então aqui a gente tem uma pequena parcela desse volume que acaba retornando. Isso é uma parcela que retorna, mas além disso a gente tem outras coisas que acontecem na bomba. A crista do dente, ela não fica em contato perfeito com a carcaça. Então vai ter pontos em que ela pode tocar mais ou menos, mas sempre vai existir um filme, um pequeno filme de óleo nessa região da carcaça, e que é resultante desse óleo que está sendo transportado. Como a engrenagem é construída de material metálico, um determinado tipo, uma liga de aço, e a carcaça também é construída de algum material metálico, ou seja, ferro fundido ou alumínio, que são as carcaças mais comuns que nós temos no mercado. Não existe uma vedação, um contato perfeito entre as cristas dos dentes e essa carcaça. Então, por aqui, quando ocorre um aumento de pressão nessa linha aqui da região de suprimento, acaba ocorrendo um pequeno vazamento entre os dentes e a carcaça. E esse vazamento a gente chama de vazamento interno. Esse vazamento interno pode ocorrer nessa região aqui, ele pode ocorrer na tampa que vai
sobre essa carcaça e vai fazer o fechamento da carcaça e das engrenagens. Quer dizer, essa engrenagem e a tampa, entre essa engrenagem e a tampa também não existe uma vedação perfeita. Então vai ocorrer um vazamento nessas duas superfícies aqui, tá? E além disso ocorre um pequeno vazamento ou um retorno do óleo pela parte central. Além de, ou não podemos esquecer, né, na parte do fundo da bomba, onde a engrenagem está apoiada no fundo dessa bomba, que seria a outra superfície, não a que a gente está vendo, e que vai ocorrer vazamento também. Então isso é o vazamento interno da bomba. E o deslocamento volumétrico é o que eu acabei de explicar, é o volume transportado por uma revolução, ou seja, por uma volta. Quer dizer, se eu pegar a ponta do eixo da bomba e girar 360 graus, uma volta completa, eu verifico a quantidade de óleo que saiu pela linha de suprimento, e essa quantidade de óleo, ou esse volume de óleo, refere-se a o deslocamento volumétrico da bomba. E o que é vazão, então? O que é deslocamento volumétrico, o que é vazão? Qual a diferença de um em relação ao outro? O deslocamento volumétrico, a quantidade que foi transportada em uma volta, e a vazão é a quantidade de fluido num determinado tempo. Ou seja, é a quantidade de litros transportado por minuto. Seria uma unidade que normalmente é utilizada em bombas hidráulicas. Ou metros cúbicos por segundo, ou metros cúbicos por hora. Aí vai depender da unidade que a gente vai trabalhar. Comercialmente, os fabricantes eles adotam litro por minuto. É o que se vem trabalhando aí no mercado e é o que se foi adotado e está consolidado no mercado. Então a gente acaba falando muito na vazão em litros por minuto. Se em uma volta eu consigo transportar um determinado volume, eu acoplando um motor elétrico que tem uma determinada rotação, eu multiplico esse volume transportado em uma volta pelo número de rotações por minuto, consequentemente eu vou ter como resultado a vazão dessa bomba aí. Tranquilo? Então a gente tem que cuidar. Deslocamento volumétrico da bomba é o que se transporta em uma volta. Quando se fala em bomba de deslocamento volumétrico fixo, ou comumente utilizado bomba de deslocamento fixo, nós estamos dizendo que para cada revolução, para cada volta dessa bomba aí, ela vai transportar sempre a mesma quantidade de fluido, a mesma quantidade de óleo hidráulico no nosso caso. Uma bomba de deslocamento fixo, ela pode ter vazão variável? Pode, eu posso variar a vazão da bomba? Posso, variando a vazão do motor que aciona essa bomba. Quer dizer, se o motor acelerar ou desacelerar, se eu tiver uma rotação maior ou menor desse motor elétrico, consequentemente eu vou ter uma rotação maior ou menor dessa bomba também, ou seja, das engrenagens. E isso aí vai diretamente impactar na vazão da bomba. Posso ter uma vazão maior ou posso ter uma vazão menor. E não, por que eu estou falando isso? Para não confundir deslocamento variável com vazão variável. Isso tem que tomar bastante cuidado. Quer dizer, eu tenho uma bomba aqui de deslocamento fixo. Por quê? Porque ela transporta uma quantidade fixa de óleo por rotação ou por revolução, mas pode acontecer de ela fornecer uma vazão variável. Aonde nós podemos ver isso? Isso é bem comum em equipamentos da linha Mobil, máquinas, tratores, caminhões, que tem bombas para acionamento de um determinado implemento hidráulico ou determinado acessório. Quando o operador ele está operando vamos pegar um exemplo aí bem simples, uma caçamba basculante ou um caminhão basculante. Se ele quer acionar o basculante
para que tenha maior velocidade, o que ele faz? Ele normalmente acelera um pouco o veículo. Acelera, ele aumenta a rotação do motor, consequentemente aumenta a rotação da caixa de transmissão, da tomada de força, da bomba, e a bomba com maior rotação vai fornecer maior vazão, mesmo sendo uma bomba de deslocamento fixo, que as bombas de engrenagem são as mais comumente utilizadas nessas aplicações. Bom, isso aí é deslocamento volumétrico. Aqui eu tenho, eu coloquei nesse slide que vocês também têm acesso, uma equação que determina o deslocamento volumétrico das bombas de engrenagens. O que quer dizer isso aqui? A partir dessa equação a gente consegue calcular um deslocamento teórico bastante aproximado de uma bomba de engrenagens. Por que eu quero isso? Para que vai me servir isso? Se eu tenho uma bomba e eu não tenho informação nenhuma sobre ela, quer dizer, não tem mais plaqueta, não tem mais nada, se eu abro essa bomba e consigo medir as engrenagens, eu consigo calcular o deslocamento volumétrico aproximado dela. Sabendo qual o motor que eu vou utilizar, eu posso aproximar bastante a vazão que essa bomba vai fornecer. Então, nos facilita bastante uma aproximação desse valor. Quais são os parâmetros e variáveis que eu tenho aqui? Pi dx, isso aqui é diâmetro externo. Esse diâmetro externo é o diâmetro externo da engrenagem. Então, eu pego uma das engrenagens, qualquer uma das duas, as duas engrenagens são iguais, e eu vou medir o diâmetro externo. Vou pegar o quê? De crista a crista do dente. Uma crista de um lado e a crista do lado oposto. E vou fazer a medição, diâmetro externo. Aqui eu vou medir a raiz do dente, é o diâmetro interno. Quer dizer, o menor diâmetro que eu tenho entre os dentes das engrenagens ali. E B refere-se à largura da engrenagem. Então eu vou ter diâmetro externo, diâmetro interno e largura. A partir dessas três medições aí, eu consigo calcular o deslocamento teórico da bomba, certo? Cuidado, que aqui não está se avaliando o deslocamento efetivo ou deslocamento real, quer dizer, o que ela realmente vai transportar. Essa diferença está relacionada com o quê? Com algumas aproximações que essa equação utiliza, quer dizer, ela não utiliza perfeitamente o perfil do dente, ela aproxima, e também os vazamentos internos que devem ser considerados. Então, se eu tenho uma bomba de engrenagens onde ela operou muito tempo, ela tem um desgaste maior, ela vai apresentar consequentemente folgas maiores, o vazamento interno é maior e o rendimento da bomba vai ser menor. Então, quer dizer, o deslocamento volumétrico efetivo dela, que não é o teórico, que é o efetivo, quer dizer, o que ela efetivamente consegue transportar, vai ser cada vez menor. O que vai diminuir mais ainda a vazão em uma bomba dessas, ou o deslocamento volumétrico efetivo reduzir? Se eu trabalho com pressões na saída cada vez maiores, o que vai acontecer? Na linha de sucção eu tenho pressão baixa, sempre pressão um pouquinho abaixo da atmosférica, porque a bomba normalmente está succionando do reservatório. Mas a gente pode considerar aí próximo da atmosférica. E aqui na linha de suprimento, pressões muito mais altas. O que essas pressões vão fazer? Elas vão fazer com que o vazamento interno aumente. Então, a pressão alta nessa saída força muito mais o óleo a vazar para a linha de sucção. Tanto por essa região aqui entre os dentes e a carcaça, quanto pelas faces das engrenagens e pelo engrenamento central. Então, tudo isso aí vai forçar o quê? Um aumento do vazamento. Então, muitas vezes a gente tem o quê? Nós temos lá uma máquina bastante antiga que o pessoal fala que ela está perdendo força. Na verdade, ela não está perdendo força, ela está com vazão bastante reduzida. Ela acaba
reduzindo muito a vazão e os movimentos da máquina vão ficando cada vez mais lentos. O que leva a esse aumento das folgas? Muitas vezes a contaminação ou o óleo muito contaminado, contaminação excessiva dele, e provoca muito atrito entre as partes móveis, provocando um aumento dessas folgas aí. Então aí vem um ponto muito importante, que é o cuidado com o fluido, é o cuidado com o nível de contaminação. Quanto menor o número de partículas inseridas no fluido hidráulico, menor vai ser o desgaste que nós temos. Qual é o outro ponto que pode aumentar o vazamento interno de uma bomba de engrenagens ou uma outra bomba de palhetas ou pistões? Temperatura do óleo. Mas o que tem a ver a temperatura do óleo com vazamento interno? Acontece que quanto maior a temperatura do óleo, ele afeta diretamente numa característica do fluido, que é a viscosidade. Então, quanto maior a temperatura do fluido, menor é a viscosidade. Consequentemente, viscosidade baixa, o vazamento vai aumentar. O fluido escoa mais facilmente. Então, acaba ocorrendo um aumento desse vazamento aqui também. Tá bom? Voltando aqui para a engrenagem, para equação da engrenagem também, do cálculo do deslocamento teórico das engrenagens. Então, diâmetro externo, só para reforçar, eu vou medir de uma crista até a outra crista. Diâmetro interno, eu vou medir de uma raiz até a outra raiz aqui. Então, essa distância aqui equivale ao diâmetro interno. E a largura, eu vou pegar a largura da engrenagem, quer dizer, a largura de uma face até a outra face da engrenagem. Aí eu tenho o deslocamento teórico da bomba. Vazão teórica da bomba. O que é a vazão teórica? Como eu havia comentado há pouco, a vazão teórica é o produto do deslocamento teórico, ou seja, do que eu transportei em uma rotação, multiplicado pela rotação do motor ao qual ela está acoplada. Esse motor pode ser um motor elétrico ou acoplado a um motor de combustão também, não tem problema. Bom, aqui com essa equação eu consigo calcular uma vazão teórica, ou seja, nessa vazão teórica não está previsto ou não está inserido os vazamentos internos que eu tenho na bomba. Terceira equação importante para que a gente possa analisar um pouco aqui do comportamento da bomba é a potência. Essa potência aqui é a potência na saída da bomba. O que ela está levando em consideração? Pressão em bar, vazão em litro por minuto, dividido por 600. O que é esse 600 aqui? Isso aqui é uma correção porque a gente não está usando as unidades no sistema internacional. Então, para que nós tenhamos uma potência definida em kW, inserindo a pressão em bar e a vazão em litro por minuto, nós temos que dividir isso aí tudo por 600. É muito importante entender que essa potência é o ponto, ou seja, ela está sendo fornecida no ponto onde nós temos a medição da pressão e a medição da vazão. Ou seja, se a gente está medindo pressão e vazão na saída da bomba, aquela potência se refere à potência nesse ponto ou nessa região aqui. Não é a potência que a gente vai fornecer para essa bomba funcionar. Aqui cabe um ponto importante. Quando a gente aciona uma bomba através de um eixo, eu vou voltar para uma figura aqui, ó. Aqui,
Quando a gente está acionando uma bomba, a gente está fornecendo energia hidráulica para o sistema através de uma energia mecânica que é fornecida pelo motor elétrico, ou seja, o motor elétrico que está acoplado nessa bomba está fornecendo energia mecânica. Só que o que acontece? Como a gente sabe que nenhum sistema é ideal, parte dessa energia fornecida pelo motor elétrico para a bomba, ou seja, parte dessa energia mecânica fornecida, ela acaba se transformando em calor. Ou seja, então nesse eixo aqui, ó, eu peguei uma outra figura aqui para auxiliar um pouco. Nesse eixo aqui, onde vai acoplado o acoplamento flexível que vai ligar no motor, ele recebe energia mecânica e fornece para o interior da bomba através de rotação, torque e rotação, e isso aí é transformado em energia hidráulica. Só que essa energia que está entrando no eixo aqui, ó, nem toda ela é convertida integralmente em energia hidráulica para o sistema. Parte dessa energia que eu estou fornecendo aqui, ela se transforma no quê? Ela se transforma em calor. Então, quer dizer, parte dessa energia eu estou perdendo. Então, quando eu falei na equação da potência, pressão e vazão é igual a um determinado valor de potência, seria num determinado ponto onde eu estou fazendo a medição. Ou seja, numa linha ali, na linha de suprimento, num determinado ponto dela, onde eu estou fazendo a medição. Não está sendo considerado as perdas aqui. Então, consequentemente, quando eu calculo essa potência, eu tenho que pensar o seguinte: eu estou fornecendo, eu estou medindo aqui nesse ponto 10 kW de potência. Ou, vamos pegar um outro valor aí, 12 CV de potência. Esses 12 CV de potência é o que o motor elétrico está fornecendo? Não. Ele está fornecendo mais do que isso. Ele está fornecendo 14 ou 15 CV. Por quê? 2, 3 CV de potência eu estou perdendo só em calor no interior da bomba. Mas esse calor é gerado pelo quê? É gerado pelo atrito mecânico entre os componentes, quer dizer, eu tenho atrito entre as engrenagens, eu tenho atrito da engrenagem com a carcaça, por mais que tenha uma lubrificação, uma certa quantidade de atrito existe. Existe atrito nos mancais, onde os eixos vão apoiados. Existe atrito das vedações com o eixo. E existe ainda, que é bastante grande, o atrito viscoso. Quer dizer, o óleo ele sofre um atrito interno pelo escoamento desse fluido, e esse atrito vai ser tanto maior quanto maior a sua viscosidade. Quer dizer, se o óleo está com uma temperatura mais baixa, ele apresenta uma viscosidade maior, eu tenho mais perdas pelo atrito viscoso, mais aquecimento e menos rendimento dessa bomba aí também. O próprio vazamento interno, que é o óleo passar de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão aqui, quanto maior esse vazamento, maiores são as perdas, quer dizer, menor a eficiência dessa bomba. Então a gente tem que observar que existe também as perdas dessa bomba aqui, perdas por atrito, e que vão se tornar uma energia térmica, ou seja, quer dizer, é uma energia que eu estou dissipando, estou perdendo no sistema. E para onde está indo essa energia térmica? Ela está sendo transportada quase que integralmente pelo óleo para o sistema e retornando para o reservatório, ou seja, vai aumentar a temperatura média do fluido no interior do reservatório, certo? Então, voltando para a equação, quando eu quero saber qual é a potência que eu vou utilizar para acionar essa bomba, eu tenho que considerar, além da potência na saída da bomba, potência que eu estou fornecendo naquele ponto, ou a potência máxima que ela vai fornecer naquele ponto, que vai depender da pressão máxima de trabalho, eu tenho que considerar ainda as perdas que existem numa bomba. Então existe o que a gente chama de eficiência volumétrica ou rendimento volumétrico da bomba, que está relacionado com o deslocamento teórico da bomba, aquele deslocamento que a gente calculou ali, ou viu como calcula, né?
e o deslocamento efetivo. Aqui faltou uma letra E, mas é o deslocamento efetivo da bomba. Quer dizer, o teórico eu iria transportar mais óleo por revolução. Como existe vazamento interno, eu acabo transportando um pouco menos de fluido por revolução. O que é isso? Então, o deslocamento efetivo da bomba é menor que o deslocamento teórico. Consequentemente, esse rendimento aqui, ou essa eficiência, vai ser um número menor do que 1. Se eu multiplicar isso por 100, eu vou ter um número percentual. Aí a gente vai identificar lá, a bomba fornece, ou ela tem um rendimento volumétrico de 80%, 90%, quer dizer, ela poderia transportar um determinado volume, ela está transportando um pouco menos do que aquele volume, 80, 90, 70, e quanto menor esse número, menor o rendimento, ou seja, ela pode estar apresentando um desgaste bastante grande, ou uma qualidade de fabricação dos componentes é baixa da bomba. E o rendimento global da bomba, o que é? É rendimento global ou rendimento total da bomba. O que é o rendimento global ou total? Está relacionado com a potência útil da bomba e a potência de acionamento da bomba. O que é a potência útil? É o que a gente acabou de ver aqui, ó. Potência útil é o que a gente vai medir na saída da bomba. É pressão, é o produto da pressão pela vazão na saída da bomba. E a potência de acionamento é a potência que a gente utiliza para acionar o eixo da bomba, ou seja, é a potência que o motor elétrico está fornecendo para a bomba. Como a gente sabe que a potência que a gente fornece vai ser maior do que a potência útil, por quê? Porque a potência útil é só o que a gente vai aproveitar na saída da bomba. E a potência de acionamento é a potência que eu preciso para compensar, além da potência útil, as perdas pelo calor que vão existir no interior da bomba. Então, potência de acionamento sempre vai ser menor do que a potência... potência útil sempre vai ser menor do que a potência de acionamento. Então, o rendimento global ou rendimento total da bomba, ele vai ser menor do que 1. Se eu multiplico por 100, eu vou ter o rendimento total dessa bomba percentual. Então, eu vou ter uma informação lá, de posse desses números, eu vou ter uma informação lá que vai dizer, ou vai apresentar um rendimento de 70%, 80%, 90%, 75%, que é um rendimento bastante comum das bombas de engrenagem, 70%, 75%, por aí, né? E à medida que essa bomba vai sendo utilizada, vai sofrendo desgaste através do uso, esse rendimento vai caindo. Quer dizer, para a mesma energia ou para a mesma potência do motor elétrico, eu estou fornecendo cada vez menos potência para o sistema. Se a gente calcular essas perdas aí, em relação às perdas que uma bomba nova poderia ter, daqui a pouco a gente vai perceber que a troca da bomba usada por uma nova, em pouco tempo ela se paga. Ou quer dizer, a gente tem o retorno desse investimento aí na troca do componente. Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo aqui para ele não ficar muito longo, senão ele fica bastante longo, e aí num outro vídeo eu vou falar sobre outros componentes, aí a gente vai falar sobre outros tipos de bomba. Só para recapitular, qual era o meu interesse aqui? Dar mais ênfase na construção da bomba de engrenagens, no deslocamento volumétrico de uma bomba. Aquele conceito de deslocamento volumétrico, ou seja, deslocamento fixo, que a gente viu agora, ele serve para as outras formas construtivas de bombas. No outro vídeo eu vou tratar também sobre deslocamento volumétrico variável. Então aqui a gente falou sobre deslocamento volumétrico fixo e nós vamos falar sobre deslocamento volumétrico variável, entender qual é a diferença de um em relação ao outro, ou o que essas bombas têm
internamente que podem tornar o deslocamento volumétrico variável. Além do deslocamento volumétrico, eu dei ênfase também como se calcula numa bomba de engrenagens. Essa é uma forma. Aqui só para colocar um parênteses nessa nossa conversa, aqui eu estou calculando através de uma equação. Eu poderia utilizar outras formas. Eu posso pegar uma bomba fora do sistema hidráulico, ou seja, ela está numa bancada, numa determinada bancada, e eu alimentar, ou seja, colocar óleo na linha de sucção da bomba, ou seja, posso colocar um tubo, inverter a bomba de posição, deixar a linha de sucção para a parte superior, coloco um tubo, encho esse tubo com óleo e faço o eixo girar. A cada 360 graus, ou seja, uma volta do eixo, vai sair um determinado volume de óleo na linha de sucção, ou seja, como a bomba está invertida, está montada, ela está posicionada com a linha de sucção para a parte superior e a linha de suprimento para a parte inferior, na linha de suprimento vai sair um determinado volume de óleo a cada revolução. Esse volume de óleo corresponde ao deslocamento volumétrico da bomba. Tá? Então eu posso calcular, ou eu posso usar uma outra forma, que seria fazer uma medição. Esse volume eu posso utilizar um Becker para poder fazer essa medição, ou eu posso, para melhorar a medição, reduzir o erro, eu posso fazer o seguinte: conto, por exemplo, 10 voltas do eixo, girando manualmente, 10 voltas, e o volume que sai na parte da linha de sucção, eu divido esse volume por 10. Aí eu vou ter a informação do deslocamento volumétrico da bomba, por exemplo, de engrenagens ou outro tipo de bomba. Além disso, a gente falou sobre vazão e sobre potência. Lembrando que, reforçando, que essa aqui não é a potência de acionamento da bomba. Essa aqui é a potência útil, ou seja, na saída da bomba. A potência de acionamento, a gente tem que considerar o rendimento volumétrico da bomba. Então, se a gente pegar essa equação aqui, ó, potência útil, nós podemos substituir pela parcela anterior aqui, ó, que eu mostrei, pressão pela vazão. Substituindo aqui, eu consigo saber, consigo isolar a potência de acionamento e passo o rendimento para a parte inferior aqui, ou seja, a potência útil dividido pelo rendimento, que vai ser menor do que 1, eu tenho a informação da potência de acionamento. Tá bom? Eu espero que vocês consigam aproveitar as informações. E assim que possível eu vou colocar um exercício no ambiente relacionando essas equações aqui com uma bomba, com um catálogo de bomba, ou seja, com uma tabela em que apresenta os parâmetros e as variáveis de uma bomba de engrenagens de um determinado fabricante. Tá bom, pessoal? Desejo a todos aí que estejam bem e vamos continuar aí trabalhando. Um grande abraço a todos.